Nos Estados Unidos, um novo projeto de lei apresentado por senadores democratas e por um republicano está colocando em xeque ou desafiando as tarifas impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros. Os parlamentares argumentam que o tarifaço de Trump encarecem os produtos que são comprados, ao fim e ao cabo, pela população americana, pelos consumidores americanos. Vamos a Washington, então, falar com Mariana Jangiacomo. Mariana, boa tarde. Essa é a primeira iniciativa bipartidária contra as tarifas. A gente já tinha visto algumas movimentações de congressistas democratas, mas agora parece um movimento um pouquinho mais amplo, digamos assim. Conta pra gente. Muito boa tarde. Oi, Yuri, boa tarde a todos. É bipartidário porque nesse grupo de 5 senadores, um deles é republicano e isso é uma novidade, né? Até então só os democratas realmente estavam se mobilizando, mas agora conseguiram o apoio de um republicano, o senador Rand Paul de Kentucky. Então, os congressistas se juntaram, esse grupo de 5 senadores, que também inclui o Chuck Schumer, o líder da minoria democrata no Senado, para apresentar essa resolução que busca barrar imediatamente as tarifas de 40% sobre produtos importados do Brasil. E por que essas tarifas de 40%? Porque o que os congressistas alegam é que Trump não tem justificativa legal para impor essas tarifas, porque a justificativa que ele usou foi a de uma emergência econômica internacional. Ele usou a lei de emergência econômica internacional para dizer que havia uma situação de emergência com o Brasil e que então precisava impor essas tarifas de 40% sobre as importações. Mas os senadores alegam que não há situação de emergência econômica com o Brasil, já que o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta para os Estados Unidos. Então, não há base legal. Os senadores democratas já tinham prometido, lá no mês de julho, quando os senadores brasileiros vieram para cá, eles já tinham prometido entrar com essa medida assim que Trump oficializasse as tarifas com base nessa lei de emergência econômica, mas o Congresso entrou em recesso, agora o Congresso volta de recesso então, e os senadores introduzem esse projeto de lei, essa resolução que deve ir para voto no Congresso. Agora, se vai passar ou não, essa é uma outra história, Yuri. Por quê? Porque a maioria no Congresso é republicana, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, mas chama a atenção a movimentação dos senadores democratas de buscarem apoio dos republicanos e já conseguirem pelo menos um republicano e o comunicado que eles emitiram, um comunicado em conjunto, em que Rand Paul cita inclusive o julgamento de Jair Bolsonaro, mas fala que diz que o julgamento de Jair Bolsonaro é uma perseguição, mas que isso, olha só, não tem qualquer relação com os limites constitucionais do nosso próprio executivo, ou seja, do executivo dos Estados Unidos. Ele diz que o presidente americano não tem autoridade sob essa lei de emergência econômica para impor tarifas unilateralmente. A política comercial pertence ao Congresso, não à Casa Branca. Foi a fala, então, desse senador republicano, e eu chamo a atenção para isso, porque até então existia um movimento dos senadores democratas de, sim, estarem preocupados com o efeito das tarifas aqui para os americanos, com o aumento dos preços, mas de criticarem muito as medidas que Trump vem adotando para ajudar Jair Bolsonaro, dizendo que ele estava agindo para ajudar um aliado político, exercendo ali, abusando de seus poderes para ajudar um aliado político. E a fala do senador republicano vem dizendo que não, vem dizendo que acha que é uma perseguição contra Bolsonaro, mas que ainda assim as tarifas não são justificáveis. Então são argumentos ali diferentes, mas que se juntam para pedir o fim dessas tarifas, com a preocupação do que isso pode trazer aqui para o mercado americano. Então, achei interessante destacar isso, porque é uma movimentação diferente do que a gente tinha visto até agora. E também a presença do Chuck Schumer, que é líder da minoria democrata, né, no Senado. Então, o nome de peso entre a oposição aqui. Agora, como eu disse, né, isso passar ou não é uma outra história, ainda vai ter votação para isso, mas existe essa movimentação ali dos democratas tentando convencer os republicanos, mesmo que com uma argumentação diferente, mas tentando convencer os republicanos, e isso realmente achei bem interessante, chamou minha atenção por aqui, Yuri.